Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e desejar boa sorte aos novos credenciados, que tenham sucesso na atividade, né? Porque realmente é uma profissão que precisa dar credibilidade aos negócios. Então, vocês têm uma grande missão aí, né? E eu diria que esse trabalho, essa apresentação, talvez venha dar um pouco de informações para vocês, porque o grande desafio que vocês vão ter na vida de vocês, profissional e até pessoal, é trabalhar com pessoas, é se relacionar. Então, todo o trabalho tem como fundo falar sobre a chave dos relacionamentos. E isso envolve, na verdade, o conceito que é como que eu me relaciono com as pessoas. Okay? Eu costumo dizer que as pessoas carregam na sua vida 3 bagagens diferentes. Essas bagagens são aquilo que nós carregamos como pessoa e aquilo que nós vamos levar para a nossa vida com as pessoas. Essas bagagens, dentro delas, deveria ter um equipamentozinho que eu chamo de... eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Primeiro eu vou falar das 3 primeiras. O conhecimento é uma das malas, a habilidade... Quer dizer, tudo que nós fazemos na vida, nós temos um conhecimento, vamos aprendendo. E à medida que você desenvolve, você vai praticando esses conhecimentos, você vai adquirindo habilidade. Como um instrumento musical, você conhece, vai treinando, você tem habilidade. Mas a terceira mala, mais importante, é o nosso comportamento. É o grande desafio lidar com o comportamento humano. Tanto que as empresas, quando contratam alguém, elas vão sempre atrás de avaliar o conhecimento e a habilidade, porque comportamento é no dia a dia. Não é verdade? Então eu diria que para vocês que o grande desafio é o comportamento. Por isso que eu falei que numa dessas malas deveria ter a famosa caixa preta, que não é preta, ela na verdade é laranja. O que a caixa preta faz? Ela grava tudo o que acontece na vida no equipamento, de um voo. E você vai só abrir a caixa preta quando você tem um acidente ou um incidente, não é isso? Então, se a gente pudesse abrir a nossa caixa preta, nós íamos ver que nossas grandes falhas, nossos grandes fracassos, ali são registrados. E isso em função do nosso comportamento, que é o grande relevante da história. E quando eu falar de liderança, que também é um aspecto que todos vocês, de uma forma ou de outra, trabalham na vida pessoal, ela se manifesta justamente através dos relacionamentos. É impossível ser líder de alguma coisa se eu não me relacionar com alguém. Né? E quando é que a gente conhece realmente o comportamento das pessoas? O comportamento se manifesta sempre nas crises de conflitos. Vocês podem ver que nós mesmos nos mostramos um lado nosso chamado sombrio nos conflitos e nas crises. Por isso que a gente diz na prática que todo bom marinheiro a gente aprende, conhece nas tempestades. É justamente nas crises que vocês têm a oportunidade de conhecer como vocês são e como os outros são. E quando eu falo crise, são crises de conflitos interpessoais. Nos embates, naquela questão quando a gente está nervoso, é ali que você, de repente, se manifesta. O seu verdadeiro caráter. Tá certo? Por isso que lidar com pessoas é muito complicado. E para lidar com pessoas, nós usamos o que nós chamamos em psicologia, psicanálise, de persona. Todos nós, sem exceção, nós carregamos várias máscaras para nos relacionarmos com os outros. Isso chama-se persona. A persona, ela é aquilo que na realidade, preste bem atenção nisso, o que é uma persona? É aquilo que na realidade nós não somos, mas tanto nós como os outros pensamos que somos. Na verdade, a persona, você tem uma persona para se relacionar com os seus familiares, com o seu cliente, com o seu namorado, com o seu público, enfim. E, às vezes, as pessoas, elas mantêm aquela persona, às vezes, indistintamente igual para algumas questões. Imagine uma pessoa que é um professor, por exemplo, vai se relacionar com alguém e mantém-se aquela persona no momento de uma festa, por exemplo, vai estar sempre aquele chato da vida. Então, as personas que nós carregamos são a maneira que nós mostramos para o mundo quem nós somos, certo? Agora, tem 3 pilares fundamentais que carregam, sustentam o relacionamento. 3. Eu chamo que um dos principais é a confiança, o compromisso e a credibilidade. Qualquer relacionamento só se sustenta ao longo do tempo, se tiver esses 3 pilares. E eu diria para vocês o seguinte, a vida inteira nossa vai ser muito difícil manter esses pilares inteiros, porque em algum momento, quem sempre foi crível e por algum momento falhou, ele perde totalmente a credibilidade, às vezes numa questão de horas. Então, o relacionamento e a confiança é aquilo que eu falo. O que gruda o relacionamento é a confiança. Ninguém
consegue se relacionar com o outro se não houver confiança. Ele é aquele elemento que junta as pessoas, né? Já o compromisso é aquilo que dá o tempo. Só tem compromisso quem tiver o tempo de relacionamento com as pessoas, né? E, por fim, a credibilidade é através das ações. Ninguém é creível se não for com ações. Nós vamos ser creíveis para as pessoas se a gente falar alguma coisa e cumprir aquilo que nós prometemos. Se nós prometermos e cumprimos, se nós fazermos a ação específica, aí vão acreditar na gente. Então, esses 3 componentes são os pilares de um relacionamento. E eu costumo fazer uma analogia, como que os relacionamentos hoje pessoais estão da juventude, por exemplo, né? Acho que todos vocês já foram jovens e alguns de vocês têm filhos adolescentes, e o que eu vou falar aqui é muito pertinente para vocês. Olha, os relacionamentos entre 2 pessoas, entre homem e mulher, ou entre parceiros hoje, começam assim. Primeiro, o jovem começa a sair com a menina, o menino vira uma peguete, não é isso? É um termo que hoje quem tem filho adolescente sabe disso. O que é peguete? Aquilo que vai lá, pega hoje, a mãe não pega e tudo mais. Depois, se ficou mais ou menos legal, vai para ficante, é o termo que eles usam. Ah, eu estou ficante com fulano, estou ficando com Beltrano, né? Se o negócio é um pouquinho mais sério, vira namoro, noivado, juntado e até casado. Qual é a mudança que tem nesse ciclo, nessa escada? A mudança, na verdade, é o compromisso. É o compromisso que define qual é a intensidade de relacionamento que você tem com alguém, não é isso? Muito bem. E o relacionamento está tão hoje deteriorado que muitas vezes as pessoas estão mais se relacionando com animais do que com gente. Não que eu seja contra a relação com animais, mas hoje em dia a gente vê muito na prática pessoas, pela falência do relacionamento pessoal, acabam tendo uma proximidade, uma relação quase que humana com animais. E a gente vê muito isso em filmes e no dia a dia, né? Além dos animais, um dos outros sinais de falência do relacionamento humano é o que a gente chama hoje em psicanálise de relacionamento sintético. Vocês sabem o que é isso? Relacionamento sintético não é virtual, é físico mesmo. É através de bonecos. Pessoas que... Isso é muito comum, pessoal. Pessoas que compram esses bonecos e se relacionam... Isso aqui é verdadeiro, são fotos tiradas da pessoa, não mostrou o rosto, mas que convive com a Jenny aí, que a Jenny é a companheira dele, né? E chega a ponto de ter, inclusive, relações com a pessoa, enfim, né? E tem para homem também, para mulher também, viu? Enfim, recentemente, no final do ano passado, um artigo da Folha mostrou que esses robôs estão cada vez mais aprimorados, cada vez mais reais, e já respondem até carícias, para vocês verem como é que esse mercado está crescendo. É incrível, né? Bom, eu gosto de falar também, para falar de relacionamento, eu gosto de usar um tema que eu gosto demais, e eu trabalho muito nas empresas, chamado liderança, né? Eu vou me atrever a falar de liderança em 5 ou 8 minutos. Lógico que isso é um tema que eu gasto nos meus seminários 3, 4 dias para falar sobre liderança, mas eu vou me atrever a falar isso em 8 a 9 minutos. Porque a liderança, na verdade, ela sempre vai ser exercida, desde que 2 pessoas estejam juntas. Sempre. Então, alguns falam assim, mas a liderança é uma coisa nata. Não, não é bem assim. Vocês vão ver o que é liderança no princípio. Para eu falar de liderança, eu tenho que fazer um paralelo entre poder e autoridade. Você sabe diferenciar o que é poder e autoridade, gente? Alguém tem ideia? Eu vou usar aqui uma frase de Max Weber, que ele falou sobre no seu livro famoso, Teoria das Organizações Econômicas e Sociais. Ele dá uma definição muito clara do que é a diferença entre poder e autoridade. Poder é uma faculdade de forçar o alguém a fazer alguma coisa, mesmo que ela não tenha vontade de fazê-lo. Isso é poder. Porque você está usando a sua posição para isso. Então, o poder é uma faculdade de forçar ou constranger alguém a fazer o que você quer, porque você tem uma posição por aquilo. Isso é poder. Tá? Vocês conhecem alguém que usa poder na sua vida? Não? Muita gente, né? Desde a nossa infância, provavelmente alguns professores e tal. E autoridade? Olha a diferença. Autoridade é uma habilidade diferente de faculdade. É uma habilidade de fazer com que as pessoas façam aquilo para você de boa vontade, porque você tem uma influência pessoal sobre ela. Então, autoridade e poder é o que delimita o conceito de liderança. Por quê? Poder, como é uma faculdade, ele pode ser comprado, pode ser tomado, pode ser vendido, né? Como sem alguns políticos, né? Bem lembrado. Pode ser dado.
né? Por herança, príncipes e tudo mais. E autoridade, como é uma habilidade que você desenvolve com o tempo, é como uma pessoa é, como o seu caráter, como que sua influência, de fato, age com as pessoas. Por isso que é muito comum dizer, a gente ouve muito, quando a liderança está ligado a temas, por exemplo, como Jesus, né? Teve uma grande autoridade e não tinha nenhum poder, porque ele influenciava pessoas pelo que ele era. Então, é inegável que algumas pessoas, por mais que tenham religiões diferentes, têm que reconhecer que alguns líderes religiosos, muitas vezes, são amparados na autoridade e não no poder, por isso que perpetuou por tantos e tantos séculos, né? E para eu falar sobre amor e liderança, eu diria para você o seguinte: só é possível ser líder quando você, de fato, tem um comportamento de líder. E comportamento de líder tem a ver com o amor. Amor é amor. Mas o amor, quando a gente fala em amor, as pessoas sempre arrepiam, falam, mas amor é sentimento. Amor é aquilo. Não, não confunda o amor. Tanto que, na Bíblia, é colocada o amor ágape, e a gente confunde com sentimento, não. Quando Jesus falava de amor com o outro, ele falava assim, comporte-se amorosamente com o outro. Então a gente tem que ter essa consciência que o amor, essência, é comportamento. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo, que é a Epístola aos Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. E vocês vão ver que a definição desse capítulo fala basicamente o que é a liderança na sua essência. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo que tenho e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado. Mas chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração.
Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Quando ele descreve que o amor é paciente, é bondoso, respeita, é humilde, generoso, basicamente ele está dizendo o quê? Isso é sentimento? Não, isso são comportamentos. Então, qualquer pessoa que quer liderar ou quer ser líder, ele tem que ter comportamentos amorosos. Ser humilde, saber ouvir, ser bondoso, ser caridoso. Então, a liderança real se sustenta nesses aspectos. Porque ele agindo dessa forma, ele vai ter o quê? A autoridade ou poder? A autoridade com as pessoas. Essa Epístola aos Coríntios, capítulo 13, escrito por Paulo de Tarso, né? Ou seja, há mais de 2000 anos, é uma linda definição de liderança. Bom, eu falei para vocês que em 8, 10 minutos eu falarei sobre liderança, né? Bom, mas agora eu vou voltando para relacionamentos, que é o nosso grande desafio como ser humano. Aliás, hoje faleceu aquela Elke Maravilha, né? Ela tinha uma frase que ela dizia o seguinte, que a arte não é viver, a arte é conviver. É a frase da Elke. E eu diria exatamente isso. A arte, nossa, a grande dificuldade da vida é saber conviver. E conviver, basicamente, é relacionamento. E quais são os desafios dos relacionamentos? Primeiro desafio que eu coloco, aí até vai muito na profissão de vocês, e ouçam bem com muito cuidado isso, porque isso entra uma parte fundamental que tem a ver com credibilidade. Nós somos, os brasileiros, somos campeões em criar expectativa nas pessoas. Vocês fazem isso todos os dias. Nós fazemos isso todos os dias. Vou te ligar e não ligo. Vou entregar e não entrego. Amanhã eu falo e não falo. Hoje eu faço e não faço. Eu te dou a resposta, eu te ligo. Gente, nós fazemos isso o tempo todo com as pessoas. E o que é expectativa e realidade? Vamos tentar fazer de uma maneira cartesiana. A expectativa numa linha reta é algo que você espera acontecer. E muitas vezes isso é desalinhado com o que é de fato o que pode acontecer. E muitos nós sabemos que quando você cria uma expectativa em alguém, você sabe que aquilo não vai se realizar. Aí você vai empurrando. Tem um palavrão para isso, já eu vou chegar nele. Mas toda vez que houver um desalinhamento entre expectativa e realidade, nós criamos entre isso o chamado grau de frustração. Quanto mais a realidade for desalinhada com a expectativa, maior vai ser a frustração que nós vamos ter, ou vamos impor a alguém isso, certo? Muito bem. O problema é que quando a realidade está desalinhada, você não leva a verdade, você não dá o feedback específico para a pessoa, aquilo vai criando o que na pessoa? Vai passando o tempo, passa o tempo, e aquilo não vem a resposta, não vem a explicação. Isso gera o que nas pessoas? Uma expectativa cada vez crescente, com o tempo, gera aquilo que é a doença do século XXI, a ansiedade. A ansiedade é um poço de contaminação do ser humano. Nós todos temos, em doses diferentes, ansiedade. E isso, realmente, hoje, causa impactos à ansiedade, porque ela causa aquilo que é, já vou iniciar agora uma primeira parte sobre espiritualidade, ela causa, primeiro, sensações, que é o estresse, depois emoções, e, por fim, sentimentos. Isso vai se consolidando, e isso tem como sintomatologia a ansiedade, estresse, num grau maior, a melancolia e, por fim, a depressão. Quando a gente estuda isso nos nossos consultórios, a gente vê que muitas vezes é causado por uma expectativa desalinhada com a realidade que os nossos pares nos colocam na gente. Então, se você tem um cliente, vai mostrar algum imóvel, você fala para ele que aquele imóvel é X e ele é meio X, cria uma ansiedade a pessoa. E quando ela vai ver a realidade desalinhada, cria uma frustração, né? Então isso, gente, é um dos grandes males que nós temos que combater no dia a dia. Por quê? Aí vem o palavrão, porque nós somos hábeis em procrastinar. Que palavra feia. O que é procrastinar? É empurrar de barriga as coisas. Amanhã eu faço isso. Isso é terrível, porque isso é um veneno no relacionamento. E qual é o remédio para isso? O remédio para isso é o famoso feedback. O que é o feedback? A gente usa a palavra em inglês, parece que é mais impactuante, né? Mas é dar o retorno para as pessoas. Não faça as pessoas esperarem um não
se o não vai vir. Ou se é um meio não ou um meio sim. Tá? Muito bem. Para poder nos relacionar com alguém, um dos grandes desafios é saber ouvir. Quantos de vocês, quando se relacionam com alguém, estão mais preocupados com o que você vai falar do que com o que ele está dizendo? E ouvir com qualidade, ouvir com empatia, é muito difícil no ser humano. Você tem que desligar os seus pensamentos para ouvir de fato e sentir o que a pessoa está dizendo. Isso é extremamente importante no relacionamento. E eu vou falar para vocês agora sobre espiritualidade, e eu vou trazer um trabalho científico de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Alguns de vocês conhecem esse livro, O Verdadeiro Poder da Água? Eu trouxe um vídeo que vai falar um resumo do livro em 3 minutos. Prestem atenção nesse trabalho científico, que foi uma exposição feita em Nova York, e ele tem um livro aqui, depois eu mostro para vocês. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então, ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois, pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. É incrível como esse trabalho demonstrou que simplesmente as amostras de água que eram colocadas em frente às pessoas que rezavam ou pensavam coisas ruins, a mesma amostra tinha totalmente informações diferentes nos seus cristais de gelo, em função do arranjo molecular pelo pensamento. Além do pensamento, palavras escritas. Esse aqui é uma amostra de um vidro com arroz, com a palavra escrita em japonês, obrigado. E a mesma amostra, depois de um mês,
seu tolo, seu estúpido, olha, esse trabalho é científico, é um trabalho muito sério, ele fez em várias línguas. Isso mostra que o pensamento, a energia das palavras, dos sentimentos, modificam a estrutura molecular da água. Ou seja, aqui é uma prova científica da física quântica, que energia muda a matéria. Esse é a essência da espiritualidade. A energia e matéria se relacionando. Ameaça de morte e muito obrigado. Além da questão da essência da energia que modifica as matérias da água e que nós todos estamos sujeitos, ainda palavras têm poderes que não só transformam a matéria, porque elas contêm, além da energia, um conteúdo. O que ela está falando? Qual é o tema sobre isso? Todos vocês conhecem a história desse candidato à presidência, na época que o Lula foi eleito a primeira vez. Esse candidato, Ciro Gomes, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, quando ele foi no Roda Viva, questionado qual que era a função da atual, na época da mulher dele, na campanha política. Ele falou assim, dormir com o candidato. Fez esse comentário estúpido e com isso ele perdeu as pesquisas. Então, além da energia da palavra, tem o conteúdo. Então, o que nós falamos tem que ser muito cuidadoso, porque além do conteúdo, tem a questão da energia que você leva para as palavras. Né? Outro trabalho interessante de física quântica é por esse cientista aqui. Esse Greg Braden mostrou que o DNA do nosso corpo, ele responde também a formas de energia de pensamento. Ele fez um trabalho interessante que ele colocou estímulos visuais, vídeos, para as pessoas e analisavam o DNA dela própria. E conforme esses vídeos estimulavam positivamente, o DNA se expandia. Conforme ele tinha emoções negativas, esse DNA se encolhia e até apagava. Então, esses estímulos provocaram no DNA das pessoas testadas essa mudança de forma em função dos seus pensamentos. Num outro experimento, eles pegaram o DNA da placenta de uma doadora e fizeram, através de uma doadora, 28 pessoas receberam essa amostra, colocavam no microscópio e aí sim o estímulo ia na doadora. Fora da sala, ela tinha estímulos positivos e negativos. E os 28 investigadores avaliavam essas amostras e observaram que, à medida que o DNA mudava de forma com sentimentos, se a pessoa tinha sentimentos de gratidão, amor e estima, o DNA relaxava e se expandia, ficava mais longo. E, se ela tinha sentimentos negativos, o DNA até se encolhia e quase se apagava, porque elas estavam sendo descarregadas por emoções negativas. Foram fazer essa experiência até 80 km de distância. No mesmo momento do estímulo que a doadora recebia, o DNA dela, lá do outro lado, recebia a informação. Além disso, testaram o próprio DNA da doadora com o sentimento do investigador. Quando ele sentia sentimentos negativos, o DNA da pessoa do outro lado, quer dizer, o outro DNA do doador, também respondia negativamente ou positivamente. Veja que coisa incrível, como que nós somos sujeitos a mudanças de pensamentos nossos e dos outros. Ou seja, quando alguém te joga uma maldição ou te quer mal, vai te fazer mal. Você pode ter maiores, assim como você também faz mal para você e para os outros. Isso é uma prova científica incontestável. Por isso que nos relacionamentos essa consciência é fundamental. E vocês sabem, agora eu vou entrar numa parte científica, que uma grama de DNA é capaz de armazenar 4 trilhões de terabytes. Olha o que nosso corpo tem, gente, de informação. O nosso DNA, uma grama dele, é capaz de... Vocês sabem o que é 4 trilhões de terabytes, quem mexe com informática? Vocês sabem, não? Quanto tem a distância... Eu falo que palestra também é cultura, né? Quanto tem a distância do Sol, da Lua até a Terra? 384 mil quilômetros. Essa é a distância. Sabe quanto tem uma Bíblia de informação em bytes? Se eu pudesse pegar aqueles 4 trilhões de terabytes e colocar isso em Bíblias, eu teria que colocar 4 milhões de livros entre a Terra e a Lua. Sabe quantas vezes? 400 mil vezes.
Isso é a quantidade de informação que 1 grama de DNA é capaz de armazenar. Não cabe na nossa cabeça esse volume de informação. Mas isso, o nosso DNA, ele é capaz de informações. Por isso que nós carregamos dos nossos antepassados informações genéticas e muitas vezes, pessoal, pasmem, comportamentos herdados dos nossos passados. Aliás, não só deles. Eu vou chegar depois em outro lugar. Estou começando a complicar um pouquinho, mas vocês vão ver como é interessante esse trabalho. E o pior, gente, que as memórias das células, elas não esquecem traumas. Esse livro aqui é um livro de um pesquisador americano chamado Paul Pearsall. O Paul, ele fez um estudo interessante, que é esse livro aqui, ó. Ele constatou que as células têm memória. E isso, ele fez esse trabalho, inclusive tem um filme inspirado nesse livro, com esse ator Champagne, chamado 21 gramas. Esse filme é interessante porque ele fala sobre um transplantado. E por que 21 gramas? 21 gramas, teoricamente, seria o peso da alma da gente. Quando a pessoa morre, a hora que ela acabou de morrer, ela fica 21 gramas mais leve. Tá? E o que fala o Paul Pearsall? O Paul Pearsall pegou um estudo científico com vários doadores, vários receptores de órgãos transplantados. Ele foi estudar se aquelas pessoas que receberam aquele fígado, aquele coração, aquele outro órgão, ele mudava o comportamento em função daquele novo órgão. Não porque ele teve uma nova chance de vida, mas se ele adotava comportamentos que não eram próprios dele. Ele percebeu que a maioria das pessoas que recebiam um órgão de fora começavam a ter hábitos que eram pertinentes do próprio doador. Como, por exemplo, a pessoa que não comia pizza, fez um transplante de um órgão e começou a ter vontade de comer pizza. Mas o caso mais interessante desse trabalho do Paul é que ele mostrou um trabalho de uma garota de 12 anos que foi transplantada com coração. E esse coração dessa menina foi transplantado, ela não sabia de quem era a doadora, e após algumas semanas que o coração foi transplantado, essa menina começou a ter, na sua recuperação, um comportamento estranho. À noite, ela tinha pesadelos horríveis, e sempre recorrentes. Ela era perseguida por alguém que batia na sua cabeça, e ela acordava. E é interessante que foram para o psicólogo, e a gente sabe que pessoas que têm esse tipo de reação, geralmente são vítimas de assédio sexual. E não era o caso dela, porque ela era uma menina de família, ninguém não tinha esse comportamento em casa. Aí foi para o psicólogo e viu que esses sonhos eram recorrentes e ela conseguia enxergar a pessoa que corria atrás dela. E aí a psicóloga chamou um detetive, um policial forense, que desenhava, fazia retratos vivos, retratos falados, e foi desenhando, trabalhando, e chegou numa foto muito parecida com o sonho da menina. Levaram para os familiares, e os familiares não reconheceram aquela foto. Não reconheceram. E aí apelaram para os médicos que transplantaram, foram atrás porque eles não sabiam do doador, e os médicos levaram para a família da doadora, que tinha sido morta com uma pancada na cabeça, para um indivíduo que não conheciam. E aquela foto era do filho do jardineiro. Interessante, foram investigar e o menino confessou o crime. Aí vocês me perguntam, mas como é que aquela criança teve aquele sonho ficou registrado nas células a memória do ato da morte da menina? Algumas pessoas podem ir para o lado espiritual, o lado religioso. Ah, mas a encarnação... Eu não estou indo para esse lado. Aliás, a espiritualidade não fala de espiritismo. É outra coisa, é energia. Nós estamos falando sobre energia. Hoje, há trabalhos científicos que mostram que as nossas familiares, nossas células, carregam informações genéticas, como, por exemplo, a pessoa que tem familiares com alcoolismo, podem ter a possibilidade, porque geneticamente essa informação é transmitida. Agora, quando é de um doador para um receptor, é impressionante como isso acontece. Por quê? Porque as nossas células carregam memórias. Vocês conhecem essa menina aqui? Conhece aqui, né? Atrás das grades, é mais fácil de vê-la, né? Vocês sabiam que a Suzanne von Richthofen ela é neta legítima do cara mais famoso da Primeira Guerra Mundial, o Manfred von Richthofen, o famoso Barão Vermelho, com mais de 200 mortes, assassinado. Ele matou muita gente. Você imagina como essa pessoa recebeu uma maldição de todo mundo que ele matava, né? Essa menina tinha na sua genética uma predisposição para esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa, não que ela
Mas a gente não pode jogar essa desculpa para poder aliviar, mas é porque as pessoas têm que ter consciência que se há uma predisposição familiar, ela tem que ficar muito mais atenta. E se a gente for remotamente, nos primeiros tempos remotos da nossa história bíblica, né, Abraão, que foi o patriarca de todos, né, tinha uma mulher chamada Sara, que não tinha filhos. Então, a Sara levou para ela a Agar, sua escrava, e teve um filho chamado Ismael, com essa escrava. E a de Ismael foi crescendo, e de repente a Sara engravidou, e teve então Jacó. E aí expulsaram o menino e a mãe, Isaac, e expulsaram então Ismael para ser morto no deserto, e Ismael sobreviveu. E sabe-se que hoje a linhagem de Jesus é de Isaac, de Abraão, e o Ismael, os islâmicos têm como sua linhagem o Ismael. Certo? Então vocês veem que pode ser que essa onda de violência inacabável do mundo tenha um fundamento lá atrás. É uma especulação, isso não, mas é um fato que tem que se olhar. Maomé é descendente direto de Ismael. Interessante, né? Um outro tema interessante para a gente poder falar sobre comportamento é a relação do nosso inconsciente com o nosso consciente. O inconsciente, ele é tão maior do que o nosso consciente, que é uma coisa assim incomparável. Eu costumo usar uma frase, usar um comparativo, uma metáfora, que é um barco no meio do oceano, numa noite escura. Sem luz nenhuma, você acende uma luzinha de vela. O inconsciente e o consciente. O consciente corresponde à luzinha da vela. E todo o resto, escuridão, é o inconsciente. Então, nosso inconsciente é o que nos faz ter muitas reações que nós não entendemos. Por isso que, se relacionar com alguém, você tem o inconsciente da pessoa, que é carregado pelo seu inconsciente familiar, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, vejam que essa relação é uma relação que nós podemos processar 400 milhões de bits por segundo, a nossa mente. Porém, o nosso consciente só 2.600. Ou seja, o nosso inconsciente é capaz de captar e processar muito mais do que nós temos noção. E a espiritualidade? Espiritualidade, gente, diferente de espiritismo ou qualquer coisa que pareça, nada mais é do que uma relação de energia. Mas muitas vezes a gente é bombardeado pela mídia tendo uma visão distorcida de espiritualidade. A própria dramaturgia explora conceitos de espiritualidade através de novelas, mas sempre ligadas à parte espírita, à parte de relacionamentos, de pessoas com sensitividade, que na verdade são capacidades do ser humano. Se vocês analisarem os últimos anos, muitas novelas são novelas que têm como tema essa questão de espiritualidade, porém muito mais ligada à religião. Então, quando a gente fala em espiritualidade, nós temos que fazer tração paralelo entre espiritualidade e religião. Dalai Lama dizia que a espiritualidade é aquilo que nos transforma no nosso interior. Tá? O Carl Sagan, que é aquele mais famoso cientista americano, dizia que a ciência não só é compatível com ela, como é uma profunda fonte de espiritualidade. Olha que interessante. E como é que ela se manifesta? Ela é uma forma de energia que nos conecta às pessoas. Através de pensamentos, emoções e sentimentos. Você já viu aquela história que você está pensando em alguém, de repente a pessoa te liga? É uma capacidade nossa de uma comunicação inconsciente e é um receptor e um emissor. E as coisas se conectam. Como é que se manifesta a espiritualidade? Eu acabei de falar para vocês agora de uma que eu mais gosto, chamada sincronicidade. É o que muita gente confunde com coincidências. As coincidências que acontecem com a gente são várias, mas algumas têm um fundo muito importante. São muito relevantes e muito intrigantes. Como é que aquilo aconteceu com a gente? Eu vou dar para vocês um exemplo de o que é sincronicidade, do tema. Todos vocês conhecem essa penicilina? Lógico, né?
Sabe como é que ela foi descoberta? Não. Olha que interessante isso. Eu falo que palestra da minha cultura. A penicilina foi descoberta na década de 20, porque existia, na verdade, naquela época, muitas doenças bacterianas, e muita gente morria por causa de estafilococcus. Em 28, dois cientistas que não se conheciam, o Latouche e o Fleming. Latouche ele trabalhava com fungos, tinha um laboratório em Londres, e o Fleming trabalhava com bactérias. E Latouche foi, por algum motivo qualquer, ele foi despejado onde ele trabalhava e acabou se mudando, sem saber, para um local abaixo da onde Fleming trabalhava. E Fleming, num final de semana prolongado, ele saiu para viajar, deixou uma janela aberta e uma placa de Petri aberta com estafilococcus. Uma única placa de Petri aberta, aquele vidrinho ali. E naquela final de semana houve uma ventania e o laboratório do Latouche trabalhava com fungos. E os esporos do fungo se movimentaram, foram até o laboratório do Fleming, caíram na placa de Petri, contaminaram a placa de Petri e formou as colônias, que é o chamado Penicillium notatum, que matou o estafilococcus. Então, note quantas, entre aspas, coincidências tiveram que acontecer para isso ocorrer. Se fosse de um dia para outro, não ia desenvolver a colônia, se não fosse um final de semana prolongado. Já tem isso também, né? Sem dizer da suposta coincidência. Então, veja que muitas coisas acontecem na vida da gente e que as explicações não existem. Elas são formas de manifestação de espiritualidade. E assim, então, nasceu. Outras formas que vocês já ouviram falar de espiritualidade, como o Jorei, o Reiki, são formas de energização, o passe espírita. Constelação familiar e empresarial é um trabalho que vai desabilitar traumas que seus familiares te passaram de gerações em gerações. Não vou poder falar com muito detalhe, mas isso é muito comum, está acontecendo com muita frequência. Quem não ouviu falar, no futuro vai ouvir falar muito sobre isso. A microfisioterapia, que é uma técnica de desabilitação de traumas que os fisioterapeutas fazem. A antroposofia, a imposição de mãos, o Jorei, o passe, o Reiki, através de memorização de imagens, de símbolos. Laços de família, fala sobre essas constelações familiares. A microfísio, que é toques sutis no corpo para desabilitar traumas. O próprio sonho da gente é uma forma de manifestação de espiritualidade. Nosso inconsciente, através dos sonhos, nos informa de maneiras diferentes sobre o que nos acontece ou pode acontecer. Técnicas de crânio sacral, radiestesia, feng shui, astrologia, numerologia, enfim. Todas essas coisas que a gente está falando são formas de manifestações. Radiestesia, que se busca água com essas varetas. Alguém já ouviu falar desse Ho Oponopono, não? Talvez vocês não tenham ouvido falar de Ho Oponopono, mas talvez tenham ouvido falar sobre Joe Vitale. O maior best-seller nos Estados Unidos até hoje é esse autor aqui, ó. Ele fala sobre limite zero. Ele fala sobre uma técnica havaiana chamada Ho Oponopono para desabilitar traumas de pessoas através das suas gerações. Tá? Quem quiser ou se interessar, é uma coisa muito interessante de autocura. Vários livros escritos sobre isso. Tudo começa a partir do quê? Dos nossos pensamentos. Cientificamente, tudo acontece com o pensamento. O pensamento é a fonte de tudo, das nossas emoções. São diferentes ondas cerebrais que nós temos, diferentes frequências, lembra da física? Amplitude, frequência e comprimento. Cada pensamento tem uma frequência. O que me preocupa muito nos jovens hoje em dia é que eles, com esse excesso de estímulo audiovisual, com jogos e tudo mais, essas frequências são muito rápidas. Então não há um repouso mental e com isso cria-se demais ansiedade, porque a mente precisa ser acalmada. Mas, de qualquer maneira, essas ondas cerebrais, depende do comprimento de onda, ela tem uma fonte de inspiração, ou ela é uma ponte entre consciente e consciente, ou ela, enfim, cada frequência tem uma certa atuação no nosso corpo. Então, quando a gente pensa como pensamento, como se fosse uma lagoa de água cristalina,
Se você joga alguma coisa por cima e movimenta essa água, o que acontece? Você não tem acesso ao inconsciente, você não tem acesso a informações. Mas se ela acalmar a mente, que a gente faz isso através de meditações e ficar em repouso, essa mente calma te faz mergulhar no seu inconsciente. E lá você vai descobrir, muitas vezes, coisas que você tem para resolver, seus traumas, as pessoas, seus desafetos, os seus principais traumas de vida, e muitas vezes um tesouro enterrado lá dentro. Então, as pessoas que praticam meditação, capazes de diminuir a sua frequência mental, são capazes de se estimular e buscar uma conexão com esse... Vocês sabiam que o Steve Jobs só desenvolveu o famoso iPhone depois que ele foi fazer um retiro espiritual no mosteiro zen budista? Ele ficou lá e nas suas meditações ele foi tendo acesso ao inconsciente e foi criativo, né? Esse famoso criador da tabela periódica, a partir de um sonho, de um retiro, ele conseguiu criar, de um dia para a noite, uma tabela periódica dos elementos químicos. Esse indiano, Ramanujan, ele não tinha estudo, não tinha o segundo grau. Ele desenvolvia, através das suas conexões com esse outro mundo, com suas meditações, conhecimentos matemáticos que são usados até hoje, de altíssima complexidade, nunca fez uma faculdade. E ele tinha só acesso a isso nos seus sonhos. E isso que eles chamam na Índia de registros akáshicos, que seriam como se fossem informações que tivessem armazenadas em algum lugar, e que algumas pessoas são capazes de se conectar com isso. E é interessante, né? Porque se a gente analisar hoje no século XXI, o próprio uso da internet, você através de um aparelhinho como esse, você consegue acessar bibliotecas do mundo inteiro. Não é interessante como isso é meio fantástico isso? Hoje, a gente consegue, através de uma rede de Wi-Fi ou de telefone, acessar o mundo inteiro. E como é que algumas pessoas conseguem fazer isso? Porque têm a capacidade de acalmar a mente e ter acesso a esse mundo de energia que a gente chama. Outras formas de manifestação de espiritualidade, tarô, I Ching, são os oráculos, que muita gente usa de maneira inadequada a isso, mas nada mais é o oráculo do que uma capacidade de fazer uma fotografia do seu momento, não do seu futuro. Isso aí é charlatanismo. E é muito... Eu fiz o curso de tarô, é impressionante como ele reflete o seu momento hoje. O que é ser consciente? Ser consciente é saber que as suas atitudes, seus pensamentos, afetos, causam o quê? Sentimentos e emoções, positivas ou negativas. Se forem positivas ou negativas, vão causar um desequilíbrio de energia, se forem negativas. E o pior de tudo isso, que trazem todas as formas de doenças, as chamadas doenças psicossomáticas, que, aliás, toda a doença, sem nenhuma exceção, é de origem psicossomática. Todo mundo fica doente porque a mente permite isso. E muitas vezes a pessoa vai para trás das drogas, né? Hoje em dia é muito comum o uso de Ritalina. Vocês sabiam que a Ritalina hoje era vendida nas farmácias? A diferença que ela tem da cocaína, você sabe qual que é? É um radical, é o mesmo produto. E hoje se vende praticamente, hoje os jovens usam isso para poder ir para fazer provas. Se usa hoje em torno de 4 milhões de caixas no Brasil por ano de Ritalina. Então hoje as pessoas querem resolver seus problemas através de comprimidos. E as doenças psicossomáticas, elas são desencadeadas por quê? Pela emoção e sentimento, né? Por quê? Porque eles baixam a imunidade. Nosso corpo é uma verdadeira orquestra, é um órgão perfeito. Nosso corpo responde tudo através dos nossos pensamentos. Por quê? Porque nós temos uma glândulazinha de 10 gramas num cérebro de mais de 1 quilo, chamado hipotálamo. Ele é como se fosse um maestro que rege uma orquestra chamada hipófise. E é na hipófise que é liberado todo tipo de enzimas para poder atuar, que são responsáveis por respiração, pela fome, pelo desejo sexual, enfim, todas as corticoides que o nosso corpo produz é em cima do estímulo do pensamento causado pelo hipotálamo. E é interessante porque cada sentimento causa um estímulo que vai ser no lóbulo posterior ou anterior liberado uma enzima específica pelo aquele sentimento. É como se fosse então uma orquestra do qual o maestro
que é o nosso pensamento, faz com que os órgãos liberem esses hormônios todos. E hoje é provado cientificamente que o nosso cérebro está ligado diretamente ao nosso sistema imunológico, ou seja, essa fotografia aqui, ela mostra o sistema linfático em vermelho, o sistema linfático em verde, com os vasos sanguíneos em verde, e o sistema linfático em vermelho. Ou seja, à medida que você tem um sentimento, você libera esses hormônios. Então, realmente, nossas doenças são todas de origem emocionais. Todas, sem exceção. Ah, mas e a AIDS? Se o seu sistema imunológico estiver baixo, você vai contrair. Porque o seu sistema imunológico, pronto, apto, ele se defende de tudo. A pergunta clássica não é, por que nós ficamos doentes? Não. A pergunta clássica é, para que nós ficamos doentes? A doença tem um propósito. E você tem que ouvir teu corpo. Eu estou misturando um pouquinho as coisas, para vocês verem como tem relação. Relacionamento, sentimento, energia e a própria doença do ser humano. Esse trabalho aqui, desse livro também, Jeff Levin, Deus, Fé e Saúde, ele fala aqui de uma pesquisa com pessoas que têm algum tipo de religião ou têm alguma ligação com o divino, ou acreditam em alguma coisa. Ele mostra claramente que todas as pessoas que acreditam, têm crenças, vivem mais e melhor, independente da religião. É um trabalho científico com vários e vários casos aqui, quem quiser ler também é interessante. Agora, assim como a gente pode se curar, a gente pode ficar doente. Steve Jobs teve justamente no seu pâncreas um câncer, um tumor, porque ele teve muitos rancores na vida, muitos rancores. E o pâncreas é um órgão que acaba sendo um dos mais prejudicados com sentimentos de raiva, de ódio, né? E ele sucumbiu com um tumor no câncer. Tem um caso de uma garota que eu era, durante um período da minha vida, eu fui diretor de um hospital. Eu trabalhei voluntariamente, e esse caso eu gosto de trazer para as pessoas, para lembrar o quanto que é importante o pensamento. Essa menina de 10 anos, a Adria, ela chegou no nosso hospital com sintoma de febre, e por vários dias a gente não conseguia descobrir o que ela tinha, nada. Tudo que nós fizemos, ela não descobria que essa menina tinha. Ela só dizia, eu quero morrer, eu não quero viver. Ela só dizia isso. E ficou entrada num quarto de SUS, e nós, suspeitando de algum abuso sexual, pedi para a nossa assistente social verificar na família, ela morava com a avó, pedi para uma médica ginecologia fazer um estudo. Aparentemente ela não tinha, ela tinha um ímã preservado, mas também, aparentemente, podia ter sido abusada sexualmente, mas ela queria morrer, não importa. E um dia, uma médica nossa de plantão chegou no quarto da menina e... Doutora, eu já morri. Não, Adria, você está respirando, minha bem, você está viva. Que isso, não fala isso não. E saiu do quarto. Passou uns 10, 15 minutos, essa médica bateu na minha porta, na administração, e falou, Fábio, aconteceu uma coisa impressionante. Essa menina, depois que a médica saiu do quarto, ela teve uma parada respiratória. Do nada. Ficou roxa, a pessoa do lado viu, chamou o médico, correram para a UTI, ela já estava em coma, simplesmente ela parou de respirar. Ficou na UTI sem respirar. Fizemos o acesso e praticamente essa menina estava em coma. E eu acabei fazendo um outro exame que não tinha feito ainda, uma ressonância magnética. E a ressonância apontou um pequeno ponto no cérebro, como se fosse do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Você sabe que essa menina desenvolveu, por si própria, do nada, um derrame cerebral justamente no local que controla o diafragma da respiração? Ela praticamente criou um mecanismo próprio para parar de respirar. Eu falo isso com tristeza, é um caso que eu vivenciei. Eu acho que o propósito de eu ter feito um trabalho voluntário no hospital foi para conhecer justamente essas coisas e trazer para a gente o seguinte, gente, o nosso pensamento é nosso maior tesouro. Se você não cuidar do seu pensamento, você vai trazer para a tua vida. Por isso que muitas pessoas que são positivas, tal, as coisas acontecem para elas. Porque a espiritualidade, ela é uma forma de energia. Estou agora na parte final da apresentação e eu trouxe para vocês algumas dicas para viver bem. Vocês estão iniciando, alguns de vocês, a carreira nova, né? Alguns já estão rodados, mas estão iniciando uma carreira. E eu
eu diria o seguinte, para viver bem, o que é preciso? Bom, primeiro eu diria o seguinte, para viver bem, eu acho que as pessoas têm que ter um compromisso com a verdade. Ah, mas Fábio, e aquelas mentirinhas à toa? Fala, gente, a mentira é interessante, né? Nem quando ela tem boa vontade, ela às vezes pode ser produtiva. Vocês conhecem aquele caso daquela famosa mulher, aquela famosa socialite gaúcha que pegou um avião em Recife para Porto Alegre com escala em São Paulo e embarcou um cachorro para tirar lá em Porto Alegre, chegavam em Porto Alegre, aconteceu que em São Paulo verificaram que o animal estava morto. E era uma pessoa famosa, o que eles fizeram? Deram uma desculpa lá e falaram, não, vamos arrumar um cachorro igual, que arrumaram um cachorro igual e mandaram para lá. E depois de várias horas, a mulher esperando e tal, foi buscar o cachorro lá, de longe, falou assim, não, mas esse cachorro não é meu. Mas de longe, assim, estava lá, não. Mas como, não é meu. Como não é seu? Você nem ouviu, não. Meu cachorro estava morto, eu trouxe para enterrar em Porto Alegre. Quer dizer, a mentira tem perna curta, gente. E a energia para guardar a mentira é muito grande, você tem que pensar muito para guardar. Então, mesmo que seja com boa vontade, não adianta ficar mentindo. Então, o compromisso com a verdade é fundamental. Tá? O outro segredo para se viver bem, eu diria que é viver com o que se ganha. Isso é difícil, né? Mas sabe por que acontece isso, gente? Vocês já repararam como é que nós somos? A nossa relação com o dinheiro é muito relativa. Por quê? Porque quando você tem um cartão de crédito na mão, ou as pessoas têm cartão na mão, o que elas fazem? Elas vão no shopping comprar aquilo que ela não precisa, com o dinheiro que ela não tem, para impressionar que ela não conhece e fazer o quê? Fingir ser quem a pessoa não é. Então, essa é a relação com o dinheiro. Você tem, na verdade, vontade de fazer alguma coisa que você não tem esse dinheiro, mas você está comprando, porque o cartão de crédito proporciona isso. Pois é, um tiro no pé. Então, quando a pessoa tem a consciência de viver com o que ganha, e sabe que aquilo é o suficiente, de uma forma ou de outra, ela vai viver bem. Um outro segredo é a atividade física. Vocês sabiam que nós temos um hormônio chamado beta-endorfina, que é um hormônio que não é sintetizado quimicamente, né? Quando conseguirem sintetizar esse hormônio, vai ser o cara mais milionário, mais rico do mundo. Mas não é impossível. E o nosso corpo fabrica a endorfina que nos dá disposição, nos dá estímulos. E só tem 3 maneiras de fabricar endorfina. Sabe qual é? É caminhar, dar risada e fazer sexo. É o único jeito de ter endorfina. E eu costumo dizer para as pessoas, olha, tem coisas que vocês andam fazendo, então vamos caminhar mesmo, né? Certo? Então, a caminhada é bom, é garantido de produzir endorfina, tá? Outro segredo para viver bem é ser justo. Aliás, o símbolo da justiça, muito bem feito, né? Porque quando você não é justo, você carrega para você uma herança negativa. Nós vemos pelas energias como as energias nos cobram de uma forma ou de outra. Então, ser justo é um princípio fundamental para se viver bem. Uma outra questão é participar de alguma forma de uma religião. Não estou estimulando a religião A ou B, mas acreditar em algo é muito importante para se viver bem. Sem uma crença, a gente vai ficando sem motivação. Quando eu encontro uma pessoa que se diz ateu, eu fico imaginando botar um ateu num avião, capaz magnético, diz aqui, deixar esse avião mergulhar. Você só vai ouvir gritando, ai meu Deus, ai meu Deus. Quer dizer, é ateu até a hora que o negócio não pega, né? Porque eu acho que a religião, ela é, além de tudo, né? Está provado, você vive mais e melhor. Qualquer uma que seja, qualquer crença. Sexto segredo, alimentação, né? Acho que dá para fazer algumas extravagâncias, mas, gente, vamos cuidar do corpo, porque o corpo é uma máquina. E, bem alimentada, ela vai ser longínqua, né? E, finalmente, ter relacionamentos saudáveis. Acho que relações saudáveis, de todas as formas, elas nos trazem uma paz, um equilíbrio, e é fundamental. A chave de tudo é o equilíbrio, né, gente? Eu gosto muito de uma metáfora que eu uso. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Eu usava muito isso na época da escola. E a gente usa o seguinte, imagine um barril que ele é feito de várias ripinhas. Se uma delas, por menor estreita que ela seja, ela não estiver no alto, não vai nunca encher esse barril. Então a nossa vida também é assim. Você pode atrofiar alguns lados e hipertrofiar outros que você não vai ser feliz. Acho que o equilíbrio é você conseguir dar o estímulo para cada uma das coisas necessárias. O pessoal, profissional, os amigos, uma religião, o hobby, né, a diversão. Lógico, não dá a diversão à ripa larga, que seja menorzinha um pouquinho, mas que ela esteja no seu tamanho máximo, porque se ela não for,
ela não vai ter... Seja que nem um equilíbrio, uma orquestra. Temos que ter equilíbrio, né? E a nossa missão? Bom, cada um de nós tem que ter uma missão na vida. Por que eu estou aqui? Eu não sei porque eu estou aqui, mas eu, de certa maneira, hoje, estar aqui faz parte de uma missão pessoal minha. Mas eu acho que a missão pessoal, eu trago para vocês aqui o que eu chamo de legado. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, as pessoas com quem nós nos relacionamos? Para finalizar a apresentação, eu trago aqui um médico, um filósofo do século XII, chamado Maimônides. Maimônides dizia o seguinte, que a maior missão da vida de uma pessoa é fazer caridade. No século XI ele dizia isso. E é interessante que naquela época ele dizia o seguinte, que há várias formas de fazer caridade, várias formas. E naquela época ele criou uma escada de caridade para refletir o que era a caridade na vida de uma pessoa. O primeiro degrau da caridade, ele dizia o seguinte, mesmo que seja sem vontade, dê alguma coisa para alguém. Já é uma caridade. Um degrauzinho um pouquinho mais elaborado seria dar, mas não aquilo que nós deveríamos dar. Né? Você está dando, mas você poderia dar um pouco mais. Um outro escala um pouquinho maior é dar depois que alguém te pede. Alguém te pediu alguma coisa, você vai lá e dá. Um pouquinho mais é dar antes que a pessoa te peça, porque você reconhece que ela precisa de algo. Outra é dar para quem nós não conhecemos, mas eles sabem. Aquilo que muita gente faz, né? Eu faço questão de mostrar que eu estou dando. Já um pouco mais elaborado é dar secretamente para quem nós conhecemos. E mais ainda, dar secretamente a quem nós não conhecemos. E ele fala que o degrau mais alto, o trampolim mais alto, o pódio dessa escala, é ajudar a pessoa a se ajudar. Então, olha que filosofia interessante que atravessou séculos. Acho que a maior caridade que nós podemos fazer para alguém é fazer com que aquela pessoa se ajude. Ela seja capaz de fazer os próprios caminhos. Qualquer ato que nós fizermos nesse alinhamento é uma caridade. Uma caridade não aquela caridade de pena, de tristeza, mas aquela assim, ajudar as pessoas a se ajudarem. Na profissão de vocês, quando vocês atendem bem um cliente, vocês fazem a pessoa ter o seu imóvel, que é um sonho, você está ajudando ela a se ajudar. De certa maneira, é uma forma de fazer isso. Então, gente, para encerrar, eu queria agradecer a vocês todos, deixar aberto para as perguntas. Eu procurei, em 1 hora e pouquinho, trazer um pouco desse tema para vocês, e com o fundamental, a questão do relacionamento. Tá? Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Seguindo aqui o protocolo, antes de começar para perguntas, depois até para que as pessoas possam trocar cartão com você e bater um papo, eu quero agradecer, em nome do Conselho, a sua participação. É um tema extremamente interessante, faz com que a gente fique policiando o nosso pensamento. É uma vigília constante para que a gente saia de casa, levante com esse pensamento positivo, e acho que a gente tem muito que aprender e rever e ler estes livros também. Mas, em nome do Conselho, em nome do presidente, aqui pela sua palestra no dia de hoje, Fábio, eu quero simbolicamente entregar esse diploma de reconhecimento ao seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada.